Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula hoje e vamos tratar especificamente do tratamento de água para usos industriais. E a primeira parte desse assunto vai tratar da importância e os princípios básicos introdutórios. Lembrando que essa disciplina é uma disciplina de processos químicos industriais inorgânicos, tendo um dos componentes do curso de Técnica em Química do IFES Campus Aracruz. Eu sou o professor Otávio Maioli e vou estar aqui facilitando para vocês nessa videoaula esse assunto. Lembrando que nós estamos na pandemia e estamos tratando isso como uma atividade APNP nesse momento. Então vamos lá? Pessoal, nós já vimos o tratamento de água para uso doméstico, né? Principais métodos, tivemos uma compreensão e agora vamos olhar para a indústria. Vou começar mostrando aí umas imagens de como que está a questão da instalação dos sistemas de tratamento de água dentro da indústria. Então, essa é uma imagem de uma indústria de médio porte ou um processo unitário que seja, onde nessa parte existe um sistema onde há o tratamento de água para disponibilização na indústria. É só para a gente ter uma dimensão. Alguns deles são enclausurados, outros são em sistemas abertos, né? Como tem nessas imagens. A gente tem alguns outros sistemas que precisam estar enclausurados. Também aí dentro desses galões nós temos água em tratamento e alguns sistemas mais robustos, com grandes instalações para ofertar grande quantidade de água para a indústria. Então, pessoal, a gente já começa a olhar agora para dentro da indústria e a questão da água em si. Então, as águas industriais, recebem a denominação de águas industriais, aquelas utilizadas em plantas industriais. Há três principais razões para o uso da água numa indústria. Uma delas é a geração de vapor e energia. Por que isso, pessoal? Se utiliza a água como um mecanismo para gerar energia, na forma de vapor, por exemplo, como uma termoelétrica, uma pequena caldeira de geração de energia. É a água que no estado vapor, promove então um deslocamento de um sistema mecânico e assim, vai desenvolvendo um mecanismo eletromagnético de transformação de energia elétrica. Mas a água então pode ser usada para esse fim específico. A outra razão é a refrigeração, os sistemas de refrigeramento. E aí nós vamos lembrar das nossas aulas, as primeiras aulas de processos químicos industriais. Ora, nós utilizamos alguns equipamentos de processo industrial que promove a transferência de calor, a troca de calor, os trocadores de calor. Então veja, pessoal, os trocadores de calor normalmente utilizam água. É a água que vai fazer ou a remoção do calor ou a introdução do calor. A remoção quando é água fria, onde o sistema está quente e ela esfria o sistema, e consequentemente a água se esquenta, ou o contrário, quando a água quente quer aquecer o sistema, ofertar calor para o sistema. Então a água também tem esse uso, certo? Um outro uso, que é o uso clássico da água para lavagens e outros usos diversos, lavagem, limpeza, enfim. Eu não coloquei aí, mas é claro que há uma outra aplicação para a água, quando a água quer entrar, é água para o produto.
Quando há por exemplo, o suco, produção de suco industrial, a água é um dos componentes do produto. Só que aqui a gente descarta nesse momento, porque a água normalmente para produto ela tem que passar por um processo para abastecimento, para consumo, certo? Então, digamos que ela tem um tratamento muito semelhante ao tratamento feito no tratamento tratamento de abastecimento doméstico. Então, a gente pensa naquela água, naquela aula passada, que vai ser utilizada para esse fim, certo? Mas as razões principais da água dita industrial é essa, ok? Vamos seguindo. Bom, a gente tem que olhar para a água. O que nós temos na água? Certo? Geralmente as águas superficiais e subterrâneas, que nós explicamos na passada, né? Onde temos a oferta natural de água, encontramos as seguintes substâncias dissolvidas. Falamos da dureza, quando a água tem cálcio, magnésio. Então ela também necessariamente tem ânions, né? Ela pode ter sulfatos, carbonatos, cloretos, não está aí, bicarbonatos. Ela, né, na forma ionizada, e outros metais, enfim. Na forma, além disso, né, agora olhando para a sílica, né, ela pode ter sílica solúvel. A sílica, pessoal, vem a ser o componente da areia, o básico da areia. Então, né, que está representado por SiO2 ali no slide, na verdade não é uma molécula, é uma fórmula representativa de uma estrutura cristalina, onde a razão seria um silício para 2 oxigênios, mas pensa numa estrutura com silício tetraédrico ligado por oxigênios que estão ligados a silícios, assim formando uma rede. Essa é uma estrutura mineral. Já os silicatos são íons, então eles se dissolvem. Então ele pode estar presente nessa água natural. Outros óxidos também metálicos, principalmente ferro, né? Óxido de ferro, manganês, originários de processos corrosivos. Então a gente pode também ter esses óxidos dissolvidos em água. Veja, pessoal, então tem uma quantidade, né, grande de substâncias que podem estar ali na água. Isso considerando uma água, né, limpa de matéria orgânica, certo? Por quê? Porque a gente também pode ter a presença de material orgânico ali, né, sendo óleos, graxas, açúcares, material de processo, né? Ou mesmo contaminantes, né? Que a gente chama de contaminante condensado, mas enfim, a gente pode ter contaminantes na água ali, como lembrando lá na água de abastecimento público. É claro que agora aqui a gente está olhando com um olhar, né, mais técnico, mais químico para a água. A água de abastecimento público a gente olhou de uma forma bem genérica, agora a gente está olhando de uma forma mais microscópica, com mais cuidado. Então a gente também tem que considerar que existem gases dissolvidos ali dentro. Lembra um processo onde a gente realizava a etapa onde colocava oxigênio ali, né? Fazia aeração para o oxigênio já ir reagindo? A gente tem oxigênio dissolvido em água. E é justamente o que justifica a existência dos peixes, que conseguem respirar o oxigênio dissolvido em água, através das guelras ou das brânquias. Né? Seu sistema respiratório consegue absorver aquele oxigênio dissolvido ali. É pouco, né? Insuficiente para nós respirarmos, mas é suficiente para os animais aquáticos.
Então tem gases dissolvidos ali, não só o oxigênio, mas o gás carbônico, amônia, óxido de nitrogênio e enxofre, que são alguns contaminantes do ar, também vão estar dissolvidos em água. E aí, dentre todas essas estruturas, né, mais microscópicas, nós temos também que considerar que temos materiais em suspensão, como areia, argila, tipo de lodo, enfim, a lama, né? Então nós temos bastante grande tipo de substâncias que podem estar dentro da água, como vocês estão vendo, certo? Ok, vamos seguindo. Tá, olhando para esse slide, pessoal, aqui eu vou dar uma notícia para vocês que antes, né, da gente fazer essa análise, eu preciso dar uma notícia para vocês. A água que é utilizada para a indústria, ela recebe um tratamento muito mais sofisticado, muito mais cuidadoso do que a água que é oferecida para vocês no sistema público de abastecimento. Se a gente olhar com uma certa reflexão filosófica, né, a gente poderia até fazer uma crítica. Nossa, como é possível, né? A água para a indústria, ela recebe um tratamento muito mais sofisticado que a água para a gente? Exato, pessoal. E a razão é a seguinte: a água, ela tem que estar numa condição potável. Potável, não confunde, hein? Eu sempre recebo piadinha de que eu sou o cara que mais bebe água, porque tá lá tudo escrito água potável, água potável. Essas piadinhas sem graça eu recebo a todo instante. Então eu quero deixar claro para vocês aqui que essa água é para todo mundo beber e consumir com segurança, certo? Não é só para mim. E ela tem que estar em condições de potabilidade, então ela tem que ter sais minerais, ela tem que estar isoelétrico, com equilíbrio isoelétrico, ou seja, tem que ter íons dissolvidos para equilibrar com a condição isoelétrica do nosso corpo, né, eletrolítica, perdão. Ela tem que ter também gases dissolvidos, que tem que equilibrar com os gases presentes no nosso corpo. Tudo uma condição de estar potável. Já a água para a indústria, pessoal, em algumas aplicações, ela não pode ter nada, somente água. Então veja, a gente vai ter que remover em alguns procedimentos todos os íons, a gente vai ter que remover todos os compostos orgânicos, a gente vai ter que remover todos os compostos minerais dissolvidos, a gente vai ter que remover especificamente alguns tipos de íons e até o ar dissolvido, gases dissolvidos na água. Por quê? Porque na indústria existem problemas muito típicos, tá? Como esses listados aí: corrosão uniforme, corrosão localizada, corrosão por estresse. Então, corrosão é uma reação de oxidação que, digamos que transforma o metal em um óxido e tira sua capacidade metálica, sua capacidade estrutural. Tá? Desensificação do latão. O que é isso? O zinco é um componente do latão. E o zinco, pessoal, ele é um metal e o potencial de oxidação dele, vocês vão ver nas aulas de química mais precisa, química 2, se não me engano, o potencial de oxidação do zinco é extremamente alto. Ele é um metal que é com a condição de oxidar muito fácil, muito espontâneo.
Então, a desensificação de estruturas de latão presente em alguns equipamentos de processo, pode acontecer a remoção, certo? Inclusive o zinco, em alguns momentos, ele é utilizado como metal de sacrifício. Vocês vão ver que ele é, na verdade, um metal que, por ter um potencial de oxidação muito alto, ele acaba protegendo outros metais, como cobre, como outros metais de ferro, por exemplo, especialmente em cascos de navio, onde a oxidação é mais suscetível por conta dos íons presentes na água salgada. Então ele potencializa a oxidação. O zinco é colocado como metal de sacrifício em alguns metais, em algumas estruturas metálicas, como cascos de navio, porque ele vai oxidar na frente dos outros, protegendo assim os metais anteriores. Então nós temos ataque do latão por amônia. Quando utilizamos amônia nos processos, nós vamos ver nos nossos processos lá na frente que vamos ter amônia. Corrosão de metais dissimilares, ou seja, de metais diversos. Ataque do aço inox por cloretos, olha só. Até aço inox é atacado por cloreto. Ataque cáustico, né, que seria ataque por soda cáustica com bases. Ataque por hidrogênio. Então isso pode danificar todo o material, todos os componentes dos nossos equipamentos de processo industrial, tubulações, enfim, né? E aí, tubulações a gente volta lá para o terceiro, na corrosão por estresse. Corrosão por estresse seria a corrosão por contato físico, né? Não é que deixou o material ali numa tensão, enfim, suportável. Não é isso. Ele sofre um atrito muito intenso. Então pensa em água o tempo todo numa tubulação. Se essa água, por exemplo, tem areia e minerais ali, eles vão atritando com o material. Então vai desgastando isso. Ok? A formação de depósitos inorgânicos. Olha só, pessoal. Você pode ter a formação de depósitos de material que vai se precipitando, que vai se acumulando. É claro que aqui eu dei uma ênfase ao material inorgânico, mas ele pode ir precipitando e pode ir causando entupimentos. Nós vamos ver um fenômeno, né, numa aula mais para frente sobre isso, chamado incrustação, onde esse material vai inclusive entupindo as tubulações, né, prejudicando o processo. Lodo microbiológico, olha só que interessante. Pode ter o crescimento de material vivo dentro da água. E lembrando que toda a água dessas aplicações principais, que vamos lembrar, né, que eu apresentei no início, geração de energia, né, resfriamento ou aquecimento, geração de energia a vapor, né, resfriamento e aquecimento, e limpeza. Então veja, a água muitas vezes ela tem que estar estocada. Ela passa por um tratamento, está estocada, mas e aí? Pode crescer micro-organismos lá dentro e pode vir a contaminar minha água, sujar minha água. Então é muito importante ali fazer o controle disso. Deteriorização da madeira de torres de refrigeração. Olha só, até a madeira também sofre com impurezas em água em determinado procedimento que tem ali na sua estrutura. Estruturas de madeira, que é muito comum às vezes, né? Mesmo nas instalações industriais. Então você pode ter a danificação disso aí. E o arraste também é causado por estruturas porosas ou estruturas sólidas que acabam provocando arraste de material, certo? Levando o material presente ali. Então, diante desses problemas, pessoal, a gente consegue trazer aqui as razões do porquê é importante o tratamento sofisticado, com avanço técnico para a água de uso industrial. A depender das aplicações, ela precisa estar o mais pura possível. Então agora a gente vai
e tratar com métodos mais específicos, obviamente trazendo um pouco dos métodos que nós vimos lá em tratamento de água de abastecimento público, porém vamos buscar aí todas as alternativas possíveis para deixar a água mais pura e adequada possível para os usos específicos, ok? Só lembrando, né, das razões de tratamento, né, da água, olhando para a geração de água a vapor, por exemplo, nós temos que ter ali a remoção completa do material em suspensão, a remoção de contaminantes de origem orgânica, a remoção de contaminantes de origem inorgânica, como os sais de cálcio, magnésio, sílica e silicatos, e também a remoção de oxigênio. Pessoal, veja só. Aquela água que vai ser utilizada então para geração de vapor, ela tem que estar livre disso tudo. Quais as razões disso? Você precisa otimizar o máximo possível a condição de aquecimento para geração de energia e não ter perda de energia nisso. Se você tem materiais ali, por exemplo, íons ou sólidos, eles vão absorver essa energia e não vão passar para a água. Então você perde energia nisso. A outra questão é que essa água vai estar em constante fluxo, porque ela vai passar para vapor, vai girar turbinas e tudo mais. Então imagina ela com material sólido ali atritando o tempo todo naquele movimento. Não pode ter de forma alguma matéria em suspensão ali, certo? E a remoção de oxigênio, ela se dá também por proteção dos equipamentos propostos ali que tenham condição ou estrutura metálica, porque o oxigênio vai, naquela condição de temperatura ali, estar reativo a ponto de oxidar o material. Então, caldeiras de geração de energia, por exemplo, se tem íon, se tem oxigênio dentro, danifica o material a ponto de diminuir a vida útil dele. Então imagina uma caldeira de geração de energia, um altíssimo investimento para a indústria, um altíssimo nível de controle, ela tem um tempo de vida útil reduzido aí a 60% a 70% por causa da ausência de um tratamento de água eficiente. Então você basicamente ali é prejuízo a todos os níveis, além do risco que se coloca quando uma caldeira, por exemplo, está em estrutura que já não está ali 100% segura de ser utilizada, e dentre outros problemas na estrutura onde vai passar essa água de geração de energia. Ok? Cálcio e magnésio, pessoal, é claro que é importante destacar também que além da questão de oxidação, é a condição de formar precipitado e aí causar incrustação, entupimento de tubulações, por exemplo, onde a água vai passar. Também tem esse ponto. Tratamentos preliminares de água. São procedimentos visando retirar impurezas mais grosseiras, sólidos, suspensão e material orgânico. Posteriormente são feitos tratamentos mais sofisticados para a eliminação do material dissolvido. Pessoal, agora a gente volta um pouquinho na nossa aula anterior de água de abastecimento público, tratamento de água de abastecimento público, para lembrar um pouco daquelas técnicas utilizadas. Então veja, eu posso fazer em primeiro momento um tratamento de água mais simples para depois colocar os tratamentos mais sofisticados. Não começo com um tratamento sofisticado logo de cara, porque eu posso gastar muita energia, posso gastar muito tempo e não vou ser eficiente. Então, primeiro, a depender do corpo hídrico que chega, eu preciso fazer esse tratamento preliminar. Então, vocês vão ver aqui que, na verdade, a gente vai fazer uma pequena revisão da aula passada. Primeiro tratamento aí, então, um dos tratamentos, né? Fazer a clarificação, a filtração do material. Que seria, obviamente, clarificação, essa filtração proposta,
seria através da floculação ou da aglomeração, utilizando um agente precipitador que vai remover esse material em suspensão aí, tá? Então depois a gente volta e lembra disso. Olha, a gente vai sempre um tratamento preliminar antes disso aí. E a questão da decantação, né, por meio da floculação, a gente separa o material ali por meio de sedimentação. Ao término desse processo, a água pode ser submetida a tratamentos complementares como a desinfecção e por cloração. Então, pessoal, antes aí, obviamente, mostrando ali aquela imagem, né, da questão da primeira clarificação, que na indústria a gente usa o termo clarificação por conta dessa imagem, por exemplo, aí, clarificar. Mas lembrando que clarificação é a parte da aglomeração, da flotação, da decantação ali, está sendo a primeira limpeza. Ok? Então, além do material de suspensão, esse método é bastante utilizado para combater incrustações de origem orgânica, tais como contaminação da água por materiais e processos de óleos, hidrocarbonetos, micro-organismos ou produtos originados de metabolismos, né, dos micro-organismos, proteínas, lipídios e polissacarídeos. Então, pessoal, essa clarificação também visa remover não só material inorgânico, mas material orgânico, que pode inclusive estar sendo gerado ali naquela água estocada, não na água lá do próprio manancial. A água estocada acabou gerando, proliferando ali uma alga, por exemplo, que vai crescendo e formando e gerando óleos, né? Os óleos, as graxas que estão presentes nesses micro-organismos. Então pode contaminar aquela água ali, vai fazer aquele tratamento de sedimentação e clarificação, ela alcança uma eficiência nisso. Porém, lembrando, eu deixei bem claro ali embaixo, que a cloração também é uma etapa preliminar que pode eliminar grande parte dos micro-organismos presentes ali por um tempo. Ok? É isso, pessoal. Então, só para fazer fechando essa última parte, os tratamentos preliminares então que se usa é a floculação, né, a limpeza, a filtração e a cloração, que é uma forma de desinfecção dessa água preliminarmente. E aí então, pessoal, eu vou dividir em duas partes, essa primeira parte e a próxima parte, a parte 2, vai falar das técnicas específicas de tratamento de água em indústria. Ok? Até mais e bons estudos!